Então, boa noite a todos, amigos internautas que nos acompanham pela Rede Amigo Espírita. Estamos começando mais uma vez, mais um programa Evangelho Online. E hoje aqui temos dois convidados muito especiais do Centro Espírita Leopoldo Cirne, aqui da cidade de João Pessoa. Temos aqui o nosso querido Vicente Gaioso, né? E a Vólia Loureiro, ela que é escritora, né? Escreve ficções e também é poetisa. Então temos aqui uma equipe muito boa para estamos aqui mais uma vez estudando o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E hoje iremos fazer um estudo do capítulo 3, dando continuidade ao estudo da semana passada, das outras semanas que se seguiram. É o capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu pai, itens 6 e 7, que é o subitem Destinação da Terra, causa das misérias humanas. Então, preparem, tragam suas águas para que ela possa ser fluidificada neste momento. Tragam também seus evangelhos segundo o Espiritismo, para que possamos acompanhar a leitura. E iremos pedir nesse momento para que Vólia faça a nossa prece inicial. Então, boa noite a todos. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Celestial, pedindo que nos abençoe nesse instante, para que possamos fazer uma leitura do seu Evangelho com muita compreensão, sabendo levar esses ensinamentos para o nosso dia a dia, para a nossa reforma moral. Que esses ensinos caiam em nossos corações e nos tornem pessoas melhores, pessoas mais conectadas com a necessidade de amar e com a necessidade de servir. Que possamos estar todos nós conectados nessa energia de amor e que o Evangelho possa fluir dentro da nossa alma, chegando em todos os lares, e que com essas lições nós saibamos nos portar como verdadeiros filhos de Deus. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, agora que todos nós temos aqui a tradução do Guilhom Ribeiro, convidamos você a acompanhar a leitura e iremos pedir a Vicente Gaioso que faça a leitura dos dois itens, dos 6 e 7. O subitem da Muitas Moradas da Casa do Pai, do capítulo 3, itens 6 e 7, ele diz: Destinação da Terra, causas das misérias humanas. Muitos se admiram de que na Terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza, e daí concluem que a espécie humana bem triste coisa é. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que o emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Ora, que é a população da Terra em face da população total desses mundos? Muito menos que a de uma aldeia em confronto com a de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da Terra e a natureza dos que a habitam. Então esse é o item 6 que nós vamos comentar. Acho que a primeira coisa que nós temos a pensar é exatamente na pluralidade dos mundos. Jesus ratifica essa pluralidade de mundos quando diz que há muitas moradas na casa do Pai. Então a humanidade, ela não se restringe apenas ao planeta Terra, mas a todos os planetas onde haja o raciocínio lógico,
e que assim a gente, através das reencarnações, vai adquirindo experiências próprias e, dependendo do grau de evolução de cada um, vai se aproximando mais de muitos mundos mais felizes, mais organizados do que o planeta Terra. Uma coisa que me chama a atenção com relação a esse capítulo é como ainda essas lições são atuais, são modernas, né? Quer dizer, Kardec escreveu isso em 1864, isso? Sim. Lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo. E o que lemos aqui ainda nos é pertinente. Né? A questão das misérias humanas, a questão da violência, da maldade. Ainda hoje, depois de tanto tempo, né, 2 séculos, ainda nos debatemos com isso. Aí então entra a questão de, será que a humanidade tem conserto? Depois de tanto tempo, depois do Cristo ter vindo, depois de ter trazido a lei de amor, nós ainda nos batemos com o egoísmo, com o orgulho, com a violência. E então ele indaga, será que a humanidade é só isso? É tão pequena, tão fraca? E aí ele vem nos explicar a questão de que não podemos ver o todo pela parte, né? Uhum. E que também é importante que a gente observe que o que é, vamos dizer, o nosso tempo atual para a eternidade. Se nós somos seres imortais, né? Que temos a imortalidade a toda a nossa frente, então é importante que a gente perceba e tenha paciência nessa análise dessa questão das causas das misérias humanas. A gente não pode ver isso de uma forma imediatista. Uhum. Tem tudo a ver com a evolução de cada um, né? A evolução que é paulatina, né? A natureza não dá saltos, então é uma coisa paulatina, que através dos tempos, através das reencarnações, nós temos o livre-arbítrio para ir somando positivamente, para crescermos juntos, e aí no crescimento individual vai erguendo a sociedade. A gente tem uma sociedade muito imediatista, né? Principalmente Sim. essa que nós temos hoje em dia, com tantas tecnologias. Antigamente você mandava uma carta, esperava meses, né? Para poder ela chegar nas suas mãos, para depois você refletir sobre aquela carta, para depois escrever uma mensagem que ela só iria chegar nas mãos do destinatário, Deus sabe quando, né? E hoje em dia a gente tem essa ânsia muito forte, né, de receber a resposta na hora. Sim. E a gente também aguarda respostas de melhora da humanidade imediatas, né? E não é bem assim. Às vezes a gente até assume uma visão muito pessimista do mundo, né, diante das coisas que acontecem, que na verdade o pessimismo é uma coisa que não vai ajudar, né, a nossa sociedade a melhorar, né? Perfeitamente. E através da educação, que somente a educação poderá reformar o homem, dizem os espíritos superiores, né? Somente a educação poderá reformar o homem. E aí, através da educação, é que a proposta do Espiritismo vem para a gente evoluir conscientemente. A fé raciocinada, aquela fé que pode encontrar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Assim que Kardec nos fala no livro A Gênese. E através da educação paulatina que nós vamos ter a conscientização de sermos um dia, todos nós tornaremos um anjos. Mas esse dia é muito longínquo, porque o nosso egoísmo, nosso orgulho, nossos vícios, nossas paixões têm feito com que demore muito o despertamento. E essa auto-reforma que vem com o despertar, essa reforma íntima, ela é propagada pelo Espiritismo como um fundamento para que a gente possa evoluir. Eu me pego na seguinte questão, que a gente tem essa mania de colocar
essa situação de que seremos anjos num espaço tão distante, num tempo tão distante de nós, quando a cada instante de nossa vida nós estamos trabalhando essa angelitude. A cada momento de nosso dia a dia nós podemos ir construindo esse anjo dentro de nós. E essa construção, ela começa justamente com aquilo que você falou, a mudança de lente, a mudança de visão de vida. De você não observar as coisas apenas pelo lado negativo das coisas. A Terra existe maldade, existe misérias, existe tristezas. Sim, é claro que existe, nós sabemos que ninguém é cego. Mas existem coisas boas também. Existe tanta coisa boa que a gente pode agradecer. Se a gente sabe que o nosso planeta ainda é um planeta de provas e expiações, nesse processo migratório para já um mundo de regeneração, e que em todo o processo migratório existe uma crise, né? Porque a gente sabe que toda transição ela traz em seu bojo uma crise. Quando a gente passa da fase de adolescência, de criança para a fase adulta, tem a fase de adolescência, que é uma fase de crise. Quando a gente sai da fase adulta para a fase senil, existe a crise da meia-idade. E quando a gente desencarna, a morte é uma crise. A morte é uma transição. A morte física é uma transição. Então, existe até uma obra chamada A Crise da Morte, né? A morte é uma crise. E o espírito, nesse processo de crise, ele entra naquele processo de confusão mental, no processo de desencarnação. Como também que ao reencarnar, é um processo de crise. É por isso que é importante a educação. Daí vem a necessidade do conhecimento, da educação, sobretudo da fé e do otimismo. Da gente confiar em Deus e saber que nós, a única coisa que a gente tem certa e fatal é o progresso, que é uma lei divina. Pensar também nesse processo educativo de uma forma integral, né? Sim. Que às vezes a gente confunde a educação com instrução, né? Instruir é o acúmulo de conhecimento, né? O educar é você extrair, né, do aluno, né? A construção, né, desse processo que envolve não só o conhecimento intelectual, mas envolve as qualidades do ser, né, os sentimentos. O espiritual, né? O espiritual também. E a própria vida é um processo pedagógico que a gente vai seguindo, né? Sim. A gente também tende a pensar muito, né, na educação do ponto de vista do aonde eu vou chegar, né, no ponto. Por exemplo, eu estou estudando para passar no vestibular para fazer determinado curso, né? A gente não para pensar que deveríamos estar estudando para a vida, né? A própria vida é um percurso onde nós estamos aprendendo, né, constantemente. Perfeitamente. E que tantas vezes a gente, nesse processo do confundir a educação com instrução, a gente acumula tanta coisa, tantos conhecimentos que não serão úteis para nada. É como se a gente estivesse pegando livros e colocando na estante para ficar ali empoeirado e a gente nunca utilizar. Então, o importante também é o conhecimento ser aplicado. Não no outro, mas em nós. Principalmente em nós. Porque a gente não aprende, a gente não está aqui na doutrina para trazer a salvação ao mundo, mas é a nossa salvação. Salvação no sentido de melhora moral. A reforma íntima. A reforma íntima, de crescimento como espírito. E nós temos aqui uma participação do internauta Vamberto Pires, e ele diz o seguinte: é verdade, podemos agir de forma efetiva no cristianismo e ser um pouco anjo dentro do nosso lar, no nosso trabalho, nas obras de ajuda ao próximo, em palavras amigas e reconfortantes a quem precisar. Né? Perfeito. Isso é a prática, né? A prática, né? Nas nossas vidas. É o que Jesus falou, né? Fazer aos outros o que gostaria que os outros fizessem conosco. Então,
Quando você coloca isso na sua vivência, no seu dia a dia, você vai promover então aquele progresso paulatino, devagar, aquela coisa que vai somando dia a dia. É um trabalho de formiguinha, mas que é um trabalho consciente, um trabalho sério, um trabalho edificante. A gente deve aprender a trazer Jesus para nós e não deixá-lo na cruz e considerar aquela coisa distante, aquela meta inatingível, né? E muitas vezes a gente, quando fala alguma coisa, fala, mas isso aí é Jesus, a gente é diferente. E o próprio Jesus dizia, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, o que Jesus fala, a gente tem que acreditar. Ele não iria nos mentir. A gente muito trazer Jesus para nós, para nosso dia a dia, para a nossa vida, compreendendo que a gente deve, a cada instante, estar construindo esse anjo dentro de nós, em cada ação nossa, na ação do agradecer o dia que amanhece, de parar um pouco para observar a beleza da natureza, e se estamos num mundo de expiação e prova, mas é um mundo tão belo que Deus nos deu, e a gente muitas vezes se esquece de parar para olhar, para agradecer, não é? Preocupado com o ganho, preocupado com a posição social, com o corre-corre do dia a dia, e depois que a vida material passa, a gente para e fica pensando quanta coisa boa eu deixei de aproveitar, as oportunidades, né? Então é colocar em prática o que Jesus nos falou. Então isso aí depende de cada um de nós, de força de vontade, de ter esse desejo efetivo de plantar suas sementes como semeador. A parábola do semeador, vai semeando e ali a 1 por 100, a 1 por 60 nós vamos ter o seu produto, né? No final, se você plantou com amor, né? Que é a chave maior que Jesus trouxe para nós, que era a questão do amor. Em tudo que a gente fosse se deparar na vida, construindo com amor. E é essa a proposta da doutrina espírita. Justamente. E aí eu acho que a gente pode dar prosseguimento à leitura, né? Temos ainda o item 7, e ele traz algumas considerações muito interessantes também, né? Posso ler? Posso ler? Posso, bora. Faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia quem os julgasse pela população de seus quarteirões mais ínfimos e sórdidos. Num hospital, ninguém vê senão doentes e estropiados. Numa penitenciária, veem-se reunidas todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinos e enfermiços. Pois bem, figure-se a terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão, e ela é simultaneamente tudo isso. E compreender-se-á por que as aflições sobrelevam os gozos, porquanto não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram. Nem os hospitais e as casas de correção se podem ter por lugares de deleite. Ora, assim como numa cidade a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, também na terra não está a humanidade inteira. E, do mesmo modo que do hospital saem os que se curaram, e da prisão os que cumpriram suas penas, o homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. Eu acho que um ponto-chave para entender esse parágrafo, né? Entender que na época em que ele foi escrito, né, século XIX, eram as épocas das revoluções industriais, né, a época do inchaço populacional nas cidades europeias, né? E a gente tem uma discussão em arquitetura muito interessante, que é o seguinte: a partir do momento em que o homem ele constrói um artificial e que ele se isola da natureza, ele tem condições de prestar mais atenção à própria natureza.
Enquanto o homem estava na selva, ele tem que caçar, ele está lutando pela sua sobrevivência. A partir do momento em que ele começa a constituir a sociedade, começa a construir o abrigo, ele tem condições de fazer outros trabalhos, como por exemplo o trabalho intelectual, como por exemplo o evoluir da filosofia e tal, né? E é interessante porque o próprio fato das cidades começarem a inchar é o momento do homem perceber como é conviver junto com os seres humanos e tentar entender o que é o ser humano, né? Então, tinha-se muito nessa época a discussão do será que as cidades, será que esses agrupamentos sociais, eles são de fato benéficos? Será que a humanidade, na verdade, não é toda perversão, né? Será que a gente não deveria voltar à natureza e, na verdade, esses atos que nós estamos praticando, a gente estaria se desviando de um bom caminho, né? Então tinha muito essa questão filosófica do se de fato o homem, a humanidade, seria algo bom ou algo ruim, porque nas cidades só se via doença, né? Devido à falta de saneamento básico, violência, né? Má distribuição de rendas, né? E ainda hoje nós temos muito disso, né? Mas Kardec ressalta que a humanidade ela não se restringe à Terra, né? A humanidade, se considerarmos os filhos de Deus, estão presentes no universo inteiro. Onde há raciocínio lógico, há uma humanidade. Então, há muitas moradas na casa do Pai, esses raciocínios estão aí trabalhando, quando, dependendo do mundo, se for um mundo feliz, através da luz, do trabalho da caridade efetiva e através também daqueles mundos trevosos que nós sabemos que nem todos têm o direito de ir para os mundos felizes, porque vai ser de acordo com as suas atitudes, com o seu grau de evolução, com a sua vibração. Então existe humanidade nos mundos trevosos, humanidade nos mundos felizes. Justo. Kardec assim, nos mostra, né, nesse capítulo três aspectos da Terra, né? A Terra como um hospital, a Terra como uma casa de correção, como um sítio malsão. E é importante também a gente juntar tudo isso e colocar a nossa terrinha, que a gente deve ter carinho, porque é a nossa mãe, é a nossa nave-mãe, como uma escola, né? Porque tudo isso faz parte de uma escola, né? Como alunos recalcitrantes que somos, passamos pela necessidade do presídio, do hospital, e por não cuidar bem do nosso mundinho, vira um sítio malsão, né? Aonde se joga lixo e não se trata. Que lixo é esse que a gente fala? Não é apenas o lixo material, é o lixo mental, né? A gente vê muito nas obras de André Luiz, ele se reportar que quando se aproximava da atmosfera terrestre, que vinha de nosso lado, que eles precisam via a Terra é cercada de um cinturão de energia pesada, né? Aquele cinturão de energia pesada, e que esse cinturão de energia pesada ele é formado justamente pelas nossas emissões mentais, que criam em torno do nosso planeta toda uma atmosfera densa, pesada, que é de difícil locomoção para os espíritos. Eles sentem um choque os superiores, né? Ao chegar nessa atmosfera. Então, tudo isso existe e é causado por nós. Justamente. Nós construímos isso ao longo dos anos, né? E se a gente for considerar que somos seres reencarnantes, né? Estamos colhendo os frutos do passado, né? E mesmo que tenhamos nos modificado, né? Nessa existência podemos estar talvez milhares de vezes melhor do que as existências anteriores, né? Não sabemos os atos que cometemos no passado, mas é importante perceber que nós ainda estamos numa época de colheita daquilo que nós praticamos no passado. Nós ainda temos muito débitos com inúmeras pessoas, né? Nós nos conectamos de maneiras que nem imaginamos, né? Com outras pessoas, né?
Por exemplo, se fizemos o bem ao outro, se fizemos o mal ao outro no passado, né? São coisas que ainda nos atingem hoje. Sem dúvida. É a ação e reação, né? Então, essa posição de que a gente se coloca muito assim, numa posição de coitadinho. Porque vivemos num mundo de expiação e provas, é por isso que nós sofremos, mas quem construiu esse mundo de expiação e provas? Todos nós. Né? Nós é que somos responsáveis por onde vivemos, aonde vivemos, somos nós que construímos isso. Então, quando é que a Terra vai deixar de ser um mundo de expiação e prova e ser um mundo de regeneração? Quando nós quisermos. Depende unicamente de nós. É o nosso comportamento moral, é a nossa atitude diante da vida, diante da criação divina, né? Na medida em que a gente se ajuste à lei, porque a lei ela não muda. A lei de progresso, a lei divina, ela não muda. É como Jesus dizia, não passará nenhum jota, nenhum tio que não seja cumprido na lei. E enquanto a gente recalcitrar e ficar nesse processo de querer burlar a lei, a gente vai estar caindo na dor. Porque a dor é o aguilhão, né, que nos conduz novamente à estrada correta. E daí a necessidade de termos mundos de expiação e provas. Não são castigos divinos, mas sim a compreensão divina de que são nesses mundos escola de dor, de dificuldades, de sofrimentos, que nós crescemos e compreendemos a necessidade do bem. Porque a gente só compreende a necessidade do bem quando a gente sofre o mal. E a gente só está onde a gente merece, né? Isso. E aqui temos também a participação do internauta Daniel. Ele diz justamente isso, né? Então, se vivemos numa sociedade onde há violência, abusos, desordem, é porque é bem provável que num passado não muito distante a gente contribuiu para isso. E ele completa. Outra coisa também importante é sobre nossas responsabilidades, que são pessoais e coletivas, porque um mau comportamento nosso, além de afetar alguém em especial, também afeta a sociedade por inteiro. Sem dúvida. Muito boa a participação do internauta aí, porque realmente não pode colocar a responsabilidade só para os outros, né? Então nós temos essa responsabilidade. E esse senso de responsabilidade é que faz com que, através do estudo, através da conscientização, a gente vai se reeducando. São todos reeducandos na história. E eu queria dizer também que quando Voller falava agora que temos as prisões, os hospitais e os sítios malsãos, nós também nos devemos lembrar que Deus não abandona ninguém. Então Ele enviou para vários dos seus líderes, entre eles Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, para nos ensinar, dar um impulso, né, através do seu exemplo, o exemplo desses líderes, que através da humildade e do amor fizeram a sua missão de uma maneira incomensurável, trazendo para nós a certeza de que espelhado neles que a gente pode também dizer que eu também posso contribuir, ainda que um pouquinho, com a melhora do planeta, fazendo o bem, fazendo o que o Evangelho nos orienta. A gente não pode desistir do bem. Exato. Não pode cruzar os braços e dizer o mundo é ruim e eu não posso fazer nada. Posso. A minha atitude, por pouca que seja, ela vai fazer uma diferença. Se eu consigo matar a fome de uma pessoa que seja, eu já fiz a diferença. Se eu consigo consolar um único coração, eu já fiz uma diferença. E se todo mundo pensasse assim, e deve pensar assim, nós vamos conseguir fazer um mundo melhor. Lembrar que a própria falta de ação é o mal em si, né? Justamente. Sim. Ok. Temos mais alguma participação?
muita gente, mas... Então, muita gente participando, né? A gente está filtrando também para que o internauta possa participar, né, conosco. É muito interessante essa interação, esse feedback no programa, né? E também nós convidamos o internauta a realizar o Evangelho no lar, né? Sim. O objetivo desse programa é justamente estarmos aqui estudando o Evangelho segundo o Espiritismo e com isso incentivar para que não fiquemos só assistindo o programa, né? Não vendo apenas o pessoal discutir sobre os temas, mas que nós mesmos, em nossas casas, possamos realizar esse estudo que é tão benéfico, né? Que melhora a psicosfera do nosso ambiente, do nosso lar e, consequentemente, dos arredores, né? Como já diziam, né? Um ponto onde se faz o Evangelho no lar, né? É um local que os espíritos superiores, né? Eles estão sempre ali para nos assistir. Muitas vezes eles trazem espíritos necessitados que de repente necessitam ouvir uma palavra, né? E aquele ponto acaba se tornando uma instância de luz, que também está a clarear as vizinhanças, né? E faz evitar que mais influências persigam aquele lá, né? Porque ele vê a luz e a luz não pode, né? As trevas não podem com a luz. Uhum. E temos aqui também interações do pessoal que nos acompanha nesse momento. Nós temos o Daniel, o Vanberto Pires, a Marina, a Silvana, o Neto Batista, Moisés, Cláudio M. Fir. E vamos ver. Ok. E pronto, estão dizendo aqui que teve muitas reflexões, né, na nossa sala do bate-papo, né? É muito bom, né, saber que a discussão ela não permanece só aqui, mas ela também acontece simultaneamente, né, online. E pelo avançar da hora estamos nos aproximando, né, do encerramento. E aí já vamos convidando os internautas, né, que de repente não puderam dar a sua participação, de repente não podemos ler a sua mensagem aqui, mas que a gente comece a se posicionar, né, nessa postura de introspecção, né, de recolhimento, para que a gente possa fazer a nossa prece de encerramento. E aí pedimos ao Vicente, né, se seria possível fazer a prece de encerramento. Podemos fazer agora? Podemos. Então, meu Mestre Jesus, que está aqui presente, porque quando 2 ou mais pessoas em seu nome se reunissem, ele garantiu que estava presente, nós cremos nisso. Agradecemos pela presença, pela intuição dos bons espíritos, da motivação, da realização do Evangelho online, e que possa também motivar para fazer no seu lar o seu Evangelho próprio, espargindo luz, inspirando a elevação dos pensamentos, para que possamos aproveitar nossas atuais encarnações de maneira lúcida, de maneira consciente, e que possamos com isso ter instrumentos para enfrentar as vicissitudes da vida, as dificuldades que nos aparecem de maneira consciente, evolutiva e principalmente fraterna, para que na amplidão que é o imenso Evangelho que Jesus deixou como tesouro maior para nós, faça com que todos nós possamos crescer espiritualmente, chegando mais perto de Deus através da palavra eterna do teu Evangelho de luz. Que Jesus nos abençoe a todos e que saudamos a todos os internautas que compareceram, compartilharam com nosso Evangelho, e que Jesus os abençoe em seus lares, em suas famílias, respectivamente. Que Jesus nos abençoe. Então, muito obrigado a todos. Mais uma vez, obrigado a Vólia e a Vicente por estarem aqui, representando o Centro Espírita Leopoldo Cirne, né? E obrigado a você, amiga internauta, por nos acompanhar.
Então fiquem todos com Deus, né, nessa noite, possamos ter uma noite de recolhimento e de paz. Nos encontraremos no nosso próximo programa, novamente às 8 horas, horário da Paraíba.